Boa noite para quem está assistindo essa gravação. Essa é a nossa segunda monitoria síncrona da disciplina de Laboratório de Física Geral e Experimental A do curso de Engenharia Química. Hoje são 3 de setembro e hoje eu vou começar resolvendo a primeira questão Aliás, resolvendo a segunda questão da monitoria já, da primeira atividade que vocês fizeram lá de Laboratório de Física Experimental, tá? Do professor Igor Padilha. Eu não vou conseguir ficar olhando o chat o tempo todo, tá? O chat vai estar aqui e a qualquer momento vocês podem ligar o microfone e falar, tá certo? Então, bom, vamos lá. Aquela questão falava que tinha um pêndulo simples, né? E aí a gente calcula o período de um pêndulo simples fazendo 2π sobre raiz de L sobre G. É isso que a gente tinha lá. Então, a gente tinha 2π sobre a raiz de L vezes a raiz de L sobre G. É isso que a gente tinha lá, né? Aí, duas informações que ele dava pra gente. Duas informações que ele dava pra gente. Na verdade, 3, né? O π era 3,14. O L era 400, mais ou menos 2 milímetros, se eu não estiver enganado. E o G era 9,78, mais ou menos 0,01, se eu não me engano, metro por segundo ao quadrado. E aí ele pedia para calcular o período, né? Pedia para calcular o período. Aí, bom, aqui a gente tem a equação do período e aqui os dados que a gente, né, que a questão falou pra gente. O π ele é uma constante, é um número, ou seja, quando a gente tem um número, quer dizer, um número real lá que não vai adicionar, mas também não vai retirar precisão da minha medida, o que a gente tem é que a gente mantém as casas decimais e, portanto, os algarismos significativos dele, né? Aí o que a gente precisa se preocupar é com L e com G, porque eles são medidos, tanto é que eles têm a sua incerteza associada a cada um deles. Aí a gente precisa tomar cuidado com a propagação, nesse caso, tá? Aí algumas coisas que, né, vocês não se atentaram é aqui. O comprimento do fio, do pêndulo simples, ele está dado em milímetros. Como eu quero que esse período ele seja medado em segundos, eu preciso que esse comprimento seja convertido para metro, né? Lembrando que esse milha aqui, ele tem o valor numérico de 10 elevado a menos 3. E esse 10 elevado a menos 3, ele me obriga a deslocar a vírgula para a esquerda 3 vezes, não é? Aí uma outra coisa. Quem não esqueceu de converter, estava fazendo... uma coisa. Vocês sabem que 400 tem 3 algarismos significativos, não é? 3 algarismos significativos. O 4, o 0 e o 0. Quando eu converto 400 para 0,4 entre aspas, eu preciso manter a quantidade de algarismos significativos. Se eu vou lá e converto 400 para 0,4, 0,4 tem quantos algarismos significativos? Só tem um algarismo significativo. Então, de 3 algarismos significativos, eu fui para 1. Então, isso significa que eu perdi uma precisão do nada na minha medida por causa dessa conversão, e isso não pode acontecer dentro do laboratório, tá? Se o meu 400 ele tem 3 algarismos significativos, eu preciso manter a quantidade de algarismos significativos. Como é que eu faço isso? Mantendo esses 2 zeros aí no final, tá? Então aqui eu tenho 0,400 e aí está escrito o 400 milímetros, só que medido em metro, mantendo a quantidade de algarismos significativos. Lembrando que o 4 é algarismo significativo, os 2 zeros à direita são algarismos significativos, mas o 0 da esquerda não é, tá? Então, 3 algarismos significativos certinho aí, tá? E esse 2, ele vai no mesmo raciocínio, né? Então eu preciso converter esse 2, que está em milímetro, para metro. E aí você lembra, 2 tem um algarismo significativo, né? Então aqui eu tenho um algarismo significativo, eu preciso manter essa quantidade de algarismos significativos. Então eu preciso deslocar nesse 2 a vírgula para a esquerda 3 vezes também, e aí eu teria 0,002. 1, 2, 3, isso mesmo. E agora sim, meu comprimento do fio lá está em metros.
Tá? 1, 2, 3, 0,400 mais ou menos, 0,002 metros. Três algarismos significativos aqui, 3 algarismos significativos aqui. Aí o que acontece é que aqui eu tenho 0,4, né, 0,400, 0,4, e aqui eu tenho uma incerteza que começa na terceira casa decimal, né? Então eu poderia ter, qual que seria o meu intervalo de confiança nesse caso? 0,398, concorda? E 0,402, tá? Porque eu tenho 3 algarismos significativos aí Aliás, desculpa, eu tenho 3 casas decimais no comprimento médio e 3 casas decimais na incerteza do comprimento médio. Tá? E aí, agora sim eu posso começar a resolver meu problema. Tá certo? Então vamos lá. Vocês sabem, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente escreve uma grandeza sempre assim, né? No caso do período, como é que eu vou escrever o período T desse pêndulo simples? T vai ser igual ao T médio mais ou menos a incerteza do período, que a gente denota pelo ΔT, não é? Aí, como é que eu, né, escrevo tudo isso? Esse meu L, ele está escrito da seguinte forma: L é igual ao L médio, que no caso é o 0,400, mais ou menos ΔL, tá? Que no caso é o 0,002, tá certo? Aí, essa gravidade, como é que ela está escrita? Qual é a notação dela? A gravidade é uma gravidade média, mais ou menos a incerteza da gravidade, que a gente denota pelo ΔG, tá? Aí, bom, como é que a gente calcula o T médio? Lembrando que quando eu calculo o período de um pêndulo simples, eu sei que eu tenho essas grandezas que me ajudam a calcular o período. Incertezas associadas, eu tenho que ir atrás de duas coisas: o período médio e a incerteza do período desse pêndulo, tá? Primeiro de tudo, vamos atrás do período médio. Como é que eu calculo o período médio? Né? Pela equação que está escrito aí, tá? Oi. Tá, vamos lá. O período médio, ele é dado pelo seguinte: eu tenho 2π raiz quadrada de L médio dividido por G médio, tá? Quem é L médio? 0,400. Quem é o G médio? O 9,78 aqui, tá? É assim que vai ficar a minha conta. Então vamos lá. O meu π, ele vale 3,14, tá? Então eu tenho 2 vezes 3,14 aí. E aí eu tenho a raiz quadrada de L médio sobre G médio. O meu L médio é o 0,400, tá? Então esse aqui é o meu L médio. Então aqui eu vou escrever 0,400 e não 0,4, tá? Sobre o G médio. O G médio é o meu 9,78 aí, tá? Então vou escrever o 9,78 aí e pronto. Resolver essa conta aí. Tem alguém pedindo para entrar? Oi, Fernanda, boa noite. Fernanda Menezes, deixa eu escrever logo aqui. Gente, enquanto essa monitoria tá rolando, eu queria que vocês colocassem no chat o curso de vocês, tá? E depois eu coloco do lado, se tiver alguém que não é da engenharia química, tá? Agora eu tô conseguindo descer meu PDF. Bom, vamos lá. 3,14 vezes 2 dá 6,28, né? Então aqui eu tenho 6,28 vezes a raiz quadrada. Gente, uma coisa importante: 0,400 tem 3 algarismos significativos. 9,78 tem 3 algarismos significativos. O resultado da divisão tem que ter 3 algarismos significativos. Vocês concordam comigo? Então, quando eu for escrever o resultado dessa divisão, eu vou ter que ter 3 algarismos significativos nela. Tá? Vou só colocar a raiz e ver quanto é que dá isso. Tá? Fazendo aqui na calculadora, você pega 0,400 e divide por 9,78. 0,400. Isso dá 0,040. Tá? Então eu tenho aqui 0,0408. Isso aqui daria 0,0408 99795. 795. Agora,
Se o meu 0,400 tem 3 algarismos significativos, o meu 9,78 tem 3 algarismos significativos, eu preciso escrever esse número grandão aí com 3 algarismos significativos. Aí você tem que lembrar da regrinha que diz pra gente que 0 à esquerda não é significativo, então esse 0 não vai contar como algarismo significativo, nem esse. Então eu preciso olhar para esses 3 aqui. Tá? E aí eu ficaria com 0,0408. Tá certo? E aí, bom, eu precisaria escrever assim. Ah, e outra coisa, esse 9 ele faz o 8 arredondar para cima, né? Então eu teria 0,0409. Aff, 0,0409. Tá certo? Beleza. Aí eu tenho o período médio, que é o que eu estou calculando. Aqui eu tenho 6,28 vezes... fazendo a raiz quadrada de 0,0409, você encontra aí 0,2022374884. O 0,0409 tem 3 algarismos significativos, então meu resultado tem que ter... Você tira a raiz quadrada de um número que tem 3 algarismos significativos, teu resultado tem que ter 3 algarismos significativos também. Tá? E aí eu ficaria com 0,202. Tá? Então aqui 0,202. Meu Deus, o que foi? Ai, droga. Eu caí, foi? Não? Não sei o que foi isso. Ah, tá. Eu não sei até onde que vocês me ouviram, mas aqui eu tenho raiz de 0,0409 que tem 3 algarismos significativos. Quando eu tiro a raiz quadrada disso, eu tenho que ter 3 algarismos significativos e aí eu fico com 0,202. Tá? Agora eu vou fazer esse produto. Eu estou pegando um número que tem 3 algarismos significativos e estou multiplicando por uma constante. Né? Uma constante, ela não adiciona nem retira incerteza. Concorda? Esse 2, ele não é medido. Ele é da estrutura da equação do período do pêndulo simples. Né? A gente não mediu esse 2 aí dentro de laboratório, nem o π. O π foi dado para a gente também. Tá? Então, se eu pego um número que tem 3 algarismos significativos, né? Eu vou escrever isso aqui também. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos. E aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Quando eu multiplico um número que tem 3 algarismos significativos por um número, meu resultado tem que ter 3 algarismos significativos. Tá? Aí se você fizer o 0,202 aí, 0,202 vezes 6,28, você tem aí 1,26. Tá? Com 1,26856. Arredondando para 3 algarismos significativos, vocês concordam que fica 1,27? Tá, então isso aqui é 1,27 e a unidade é segundos. Tá? Porque a aceleração da gravidade ela foi dada para a gente em metros por segundo ao quadrado. O comprimento do pêndulo eu converti para metro, então tudo isso dá o segundo. Tá? Que é o tempo necessário para o pêndulo, a massinha lá do pêndulo, sair de um ponto, ir até o outro e voltar para esse mesmo ponto. Tá? Então ele demora 1,27 segundos para fazer esse trajeto. E esse é o período médio do meu pêndulo. Agora eu preciso ir atrás da incerteza, né? Vou deixar aqui. A incerteza a gente faz usando derivada parcial, né? Vou fazer de verde, vai. Calculando a incerteza. Gente, vocês chegaram nesse resultado? Chegaram perto? Erraram alguma coisa? Como é que foi? Incerteza. Até eu cheguei, eu fiz exatamente o que eu fiz. Quando eu ajeitei. Tá. O negócio que sabor foi delicioso. quando fui bater. O negócio, eu justamente derivei lá, certinho como tu me ensinou. Beleza. Quando eu fui substituir as derivadas lá, deu, tava dando 3, acho que era 3 vezes 10 ou menos 3. E aí não batia nos décimos. E é isso que eu quero entender, onde que eu tava errando. Entendi. Eu vou só reescrever a equação do período aqui para eu não me perder.
A incerteza de t era 2π vezes raiz de L médio sobre G médio. Só para eu não me perder. Eu tenho essa expressão aí, preciso derivar, né? Vocês lembram que quando a gente fala de derivada parcial, eu estou falando da taxa de variação de uma função. Se eu estou falando de derivada parcial, claro, eu estou falando de uma função de várias variáveis. No nosso caso, eu posso encarar a equação do pêndulo, né, que a gente está estudando aqui, como uma função que depende de L e de G, tá? O L foi me dado de uma medida de laboratório e o G também, né? Até porque são os dois que são associados a uma incerteza. E aí, nesse caso, o que acontece? O L e o G a gente pode tratar como variáveis da minha função de duas variáveis, tá? E aí, quando eu for fazer as derivadas parciais, eu quero analisar como é que é a taxa de variação do período, olhando graficamente, na direção do comprimento da corda e na direção da aceleração da gravidade, tá? Então, é taxa de variação nessas duas direções aí lá no gráfico do R2, tá? Bom, se eu comparar isso aí como uma t de LG, 2π sobre raiz de LG, eu preciso tirar a derivada parcial disso. Quando eu tiro a derivada parcial de uma função de várias variáveis, em relação a uma, sei lá, estou pegando uma f de x, y, z, quero fazer a derivada parcial da f com relação a x. Y e z viram constantes. Faz a derivada parcial da f com relação a y. X e z viram constantes. Faz a derivada parcial da f com relação a z, x e y viram constantes. E é o que vai acontecer aqui. Quando eu tiro a derivada parcial de t com relação a L, a g vira constante. Tá? Bom, eu vou só arrumar... Antes da gente sair derivando na doida, é bom arrumar isso aí. Né? Eu posso escrever esse período como sendo 2π que multiplica L sobre G elevado a meio. Né? E isso eu posso escrever como 2π vezes L elevado a meio sobre G elevado a meio. Concorda? Quando eu tenho parêntese e tenho expoente fazendo ali a operação com uma fração, na presença de parênteses, o expoente é no numerador e do denominador também. Tá? Então eu tenho L sobre G com parêntese elevado a meio, é L elevado a meio sobre G elevado a meio. Agora acho que fica melhor da gente enxergar como é que é a derivada. Vou fazer del T, del L. Tá? Vamos lá. Del T, del L. A L é a minha variável e todo o resto aí é constante, beleza? Aí vocês lembram como é que a gente faz a derivada de uma constante que está multiplicando a minha variável? Repita a constante e deriva a variável. Nesse caso, como eu estou derivando t com relação a L, o 2π sobre g elevado a meio é constante, não é? Então eu vou repetir essa constante. Eu vou repetir o 2π elevado sobre g elevado a meio. E agora derivo o L elevado a meio, tá? A derivada de L elevado a meio é 1 sobre 2, L elevado a menos 1 sobre 2. Concorda? O meio desce, quando você faz meio menos 1, fica menos 1 sobre 2. Tá? Aí olhando essa expressão, quem é que vai embora? Esse 2 vai embora com esse. Tá? E aí eu fico com π sobre raiz de... Esse g elevado a 1 sobre 2 eu vou escrever sobre a raiz de g. Vou escrever raiz de g, tá? E como eu tenho L elevado a menos meio, isso é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de L. Concorda? O expoente negativo me obriga a inverter numerador e denominador de lugar. E L fica 1 sobre L elevado a meio e L elevado a meio raiz de L. Tá? Essa fração eu posso escrever como π sobre raiz de LG. Tá? Porque as duas raízes elas têm índices iguais, então eu posso juntar numa única raiz. Tá aí a derivada de t com relação a L. π sobre raiz de LG. Tudo bem? Agora eu vou fazer a derivada parcial da t com relação a g. Aí eu olho para essa expressão, né, que eu simplifiquei aqui. Como eu vou derivar com relação a g é a minha variável e a L é constante. E aí eu vou repetir a constante, que no caso é o 2π L elevado a meio. Tá? Então eu vou repetir toda essa constante, 2π L elevado a meio. E vou derivar 1 sobre g elevado a meio, que sobrou aqui, que eu posso reescrever como... Nesse caso, eu vou escrever 2π L elevado a 1 sobre 2. E aí vocês concordam que eu posso escrever g elevado a menos meio?
Qual é a derivada de g elevado a menos meio? Aí eu vou... O expoente desce, né? Então é menos meio vezes g elevado a menos 3 sobre 2. Concordo? Se eu estiver escrevendo porcaria, vocês avisam aí, tá? Se eu errar alguma continha e tudo mais. Olhando para essa expressão aí de baixo, quem é que vai embora? Esse 2 vai embora com esse. Tá? E essa expressão fica negativa por conta desse sinal de menos aqui. Aí eu tenho menos... Arrumando isso aí, sobra o π. Né? O π fica ali. Eu fico com L elevado a meio. E como o meu G está elevado a um expoente negativo, ele vem para o denominador. Né? E aí eu tenho raiz cúbica. Eu tenho raiz cúbica de G ao quadrado. Tá? E aí eu tenho menos... Arrumando isso aí mais um pouquinho. No numerador fica a raiz de L. E embaixo fica a raiz cúbica de G quadrado. Ai, meu Deus. Raiz cúbica de G quadrado. E isso é menos π raiz de L sobre a raiz cúbica de G quadrado. Tá? Tudo bem? Essa daqui é a minha ΔT ΔL. É para ela que eu vou olhar. E essa daqui é a minha ΔT ΔG. Tá? Bom, vamos lá. Quem é a incerteza do pêndulo? Aí você lembra, quando eu faço o meu ΔT, que é a incerteza do pêndulo, derivada parcial do período com relação a L vezes a incerteza de L, mais... outra coisa, isso aqui é módulo, tá? Mais módulo da derivada parcial do período com relação à gravidade vezes a incerteza da gravidade. Tá? Essa é a equação de qualquer incerteza. Derivada parcial da função com relação à primeira variável vezes a incerteza da variável, mais a derivada parcial da função com relação à segunda variável vezes a incerteza dessa variável. Aqui eu só tenho duas, então para por aí. Se eu tivesse 3, seriam 3 derivadas parciais com as suas incertezas. Se eu tiver 5 variáveis, 5 derivadas parciais com as suas incertezas lá. Tá? É assim que a gente faz. Bom, o que eu faço aqui? Vou montar primeiro. Aqui eu tenho ΔT ΔL, que eu vi que dá π sobre raiz de LG vezes a incerteza de L, mais... Como eu estou tomando o módulo da ΔT ΔG e a ΔT ΔG deu uma derivada negativa, quando eu tomo o módulo fica positivo. Então surge aqui um sinal de mais, e aí eu tenho π vezes raiz de L sobre... Sobre... Meu Deus... raiz cúbica de G quadrado. Tá, então aqui eu tenho raiz cúbica de G quadrado. Vezes a incerteza de G, tá? Vezes a incerteza de G. Aí eu quero ver quanto é que dá isso. E aí eu preciso substituir, tá? Os valores. Bom, o π é 3,14. Cara, eu acho que isso não vai caber aqui não, mas tudo bem. Vai ficar uma expressão bem grande. O π é 3,14. Aí eu tenho π sobre raiz de LG. O L era 0,400 metros. Vezes o G, que era 9,78 metros por segundo ao quadrado. Sim? Deixa eu pegar esse 3,14 e trazer mais para cá. Pronto, 3,14 vezes a incerteza de L. A incerteza de L era quanto? 0,002. Né? O problema já deu pra gente. Então aqui eu tenho 0,002 mais π sobre raiz
π vezes raiz de L sobre a raiz cúbica de G quadrado, né? Meu π é 3,14. Eu vou escrever o denominador primeiro, vai. Aqui eu tenho raiz... Não, melhor o numerador. Em cima eu tenho 3,14 vezes raiz quadrada de 0,400 metros sobre a raiz cúbica de G quadrado. Aí aqui eu tenho raiz cúbica de 9,78 metros por segundo ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes a incerteza de G. Quanto que é a incerteza de G? 0,01, né? Aí aqui eu tenho 0,01. Eu preciso ver quanto é que dá isso aí. Bom, posso, né, fazer de várias formas aí. Posso começar pela multiplicação aqui embaixo. Então eu tenho... Não. Aí eu quero ver quanto é que é esse 0,400 vezes 9,78. Aqui eu tenho 3,14 vezes 0,02, né? 0,002. Se você fizer o 0,400 vezes 9,78, você vai encontrar 3,912. Aí uma coisa importante, o 0,400 tem 3 algarismos significativos e o 9,78 tem 3 algarismos significativos. Então o resultado dessa multiplicação tem que dar 3 algarismos significativos, né? O resultado dessa multiplicação dá 3,912. 3,912 tem 4 algarismos significativos. Como é que eu escrevo para 3 algarismos significativos? Fica 3,91. Tá, então isso aqui é a raiz de 3,91. Deixa eu trazer mais para cá. Aí aqui eu tenho 3,91. Já estou escrevendo com 3 significativos. Metro vezes metro dá metro quadrado. E aqui eu tenho o segundo quadrado, né? Mais 3,14. A raiz quadrada de 0,400. 0,400. Zero 0,6324555532, né? Meu 0,400 tem 3 significativos, então quando eu tiro a raiz quadrada disso, eu tenho que manter 3 algarismos significativos, tá? Escrevendo esse número grandão aqui, eu fico com 0,632, tá? Então isso aqui é 0,632. Vou trazer esse 0,01 aqui para o numerador, tá? 0,01. E vou resolver lá embaixo. Eu estou pegando, olha só, estou pegando 9,78 e estou elevando ao quadrado, né? Isso aí é G quadrado, então 9,78 ao quadrado. 9,78 tem 3 significativos. Quando eu elevo ao quadrado, o resultado tem que dar 3 algarismos significativos. Quando você eleva 9,78 ao quadrado, você fica com 95,6484. E aí eu quero 3 significativos, isso é 95,6. Né? Então eu tenho raiz cúbica de 95,6. 95,6. Aí você tem metro quadrado dividido por segunda a quarta. Vou escrever aqui para baixo. Ó, você tem 3,14, que é um número, tá? Não é medido de nada, ele não vai adicionar nem remover incerteza, precisão das nossas propagações aqui. E aí eu estou multiplicando por um número que tem um algarismo significativo, tá? Então o resultado dessa conta tem que dar um algarismo significativo. Você faz aí 3,14, multiplica com 0,002, você tem aí 0,00, isso mesmo, 628, que dá 0,006 mesmo. E aí eu preciso tirar a raiz quadrada de 3,91. A raiz quadrada de 3,91,
E aí eu já vou escrever com 3 significativos, logo isso dá 1,98. Tá? Isso aqui é 1,98. Metro por segundo. Tá, raiz quadrada de metro quadrado por segundo quadrado é metro por segundo mesmo. Tá? Mas aí eu olho aqui para cima. O 3,14 não vai influenciar nos algarismos significativos. Aí eu tenho 0,632 que tem 3 significativos e o 0,01 que tem 1 significativo. O resultado de toda essa conta tem que ter um algarismo significativo. Tá? Agora eu tenho o 3,14 tem 2 casas decimais, o 0,632 tem 3 casas decimais e o 0,01 tem 2 casas decimais. Vou ter que fazer isso na mão. Só para ficar de rascunho aqui. Por onde que eu começo, meu Deus? Vou começar pelos dois de trás aqui, tá? 0,632 vezes 0,01 e aqui uma interrogação. E ver quanto é que dá isso, tá? A primeira linha toda de interrogação. Segunda linha, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 0 dá 0. Mais, e aí tudo zero, né? Mais 0, 0, 0, 0. Concordam? E aí eu vou ver quanto é que dá isso. Essas 4 primeiras casas, tudo de interrogação, concorda? Eu estou pegando um número aqui desconhecido, dá um número desconhecido. Pega o número desconhecido, soma com 2, não sei quanto é que dá isso. Pega esse número desconhecido, soma com 3, depois soma com 0, não sei quanto é que dá. Isso aqui também não sei quanto é que dá. Aí eu tenho 0, 0, 0. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí se eu fizer 0,632 na calculadora, né? 0,632 632 vezes 0,01, eu ficaria com 0,00632, tá? Ficaria com isso. Mas o que que acontece? Eu só tenho 0 até a segunda casa decimal ali, né? Eu só tenho 0 até a segunda casa decimal. Como eu teria na calculadora 0,00632, o que não acontece aí. E quando eu estou falando de propagação de incerteza dentro de laboratório, incerteza a propagação, né, da incerteza de alguma coisa nunca pode diminuir, sempre tem que aumentar, né? Minha precisão, ela não vai ficar melhor do nada, ela sempre tende a piorar conforme eu vou fazendo mais contas e mais contas. Esse meu 0,00, um monte de interrogação, vira 0,01. Tá, então eu aumento essa casa decimal aqui para 1. Tá? E aí como é que eu reescreveria aqui em cima? Né, eu teria o 3,14, que eu não mexi nele, vezes 0,01. Tá? 0,01. E aí eu preciso tirar a raiz cúbica de 95,6. 95,6 raiz cúbica. Pera. Noventa e 95,6 elevado a 3 sobre 2, vai. Elevado a 1 sobre 3. Tá, agora sim. Vocês concordam que raiz cúbica de 95,6 é 95,6 elevado a 1/3, né? Aí eu escrevi aqui meu celular não tira a raiz cúbica de nada, então peguei 95,6 e elevei a 1 dividido para 3. Bom, isso deu 4,572488593. O 95,6 tem 3 algarismos significativos. Quando eu escrevo... quando eu tiro a raiz cúbica, eu tenho que manter os 3 algarismos significativos, e aí eu fico com... Deixa eu ver... 4,57. Tá, então isso aqui é 4,57.
agora raiz cúbica de metro quadrado por segunda quarta. Não sei como é que fica isso. Enfim. Depois eu falo com o professor e pergunto como é que ficaria com relação à unidade de medida, mas vamos continuar olhando só para os números. Aqui eu tenho 0,006 dividido por 1,98 mais 3,14 vezes 0,01 dividido por 4,57. Né? Eu quero ver quanto é que dá isso. Quando você faz 0,06, eu tenho um significativo e embaixo eu tenho 3. O resultado dessa divisão tem que ter um significativo. Tá, então 0,006 dividido por 1,98, eu fico com 0,003. Tá, então isso aqui é 0,003 mais... Estou pegando 3,14 e multiplicando por um número que tem um significativo, então meu resultado tem que ter um significativo. Quando você faz 3,14 vezes 0,01, eu tenho 0,0314. E aí eu escrevo com 0,03. Tá? Vou só fazer mais uma passagem. 0,03. Dividido por 4,57. Aí aqui eu tenho 0,003 mais... Aí eu pego 0,03, que tem um significativo, e divido para 4,57, que tem 3. Então o resultado dessa divisão tem que ter um significativo. E isso fica 0,006. Tá? Aí eu somo eles dois. Isso dá 0,009. Tá? Essa é o ΔT, né, que eu estou calculando. Deixa eu só escrever aqui. Calculando a incerteza de T barra, que no caso é o ΔT. Aí, fazendo toda essa conta e esse rolê inteiro, eu descobri que o meu ΔT dá 0,09. Vou até escrever assim. Então, a conclusão é que o meu ΔT vale 0,09 segundos, que é a incerteza do meu período. Tá? Aí, um questionamento importante que surge agora. Quando eu calculei o período lá, quanto que deu? Eu até esqueci. 1,27, né? 1,27, agora eu não olho mais para os algarismos significativos, agora eu olho para o número de casas decimais. 1,27 tem duas casas decimais. E aí, eu descobri, fazendo essas contas, que associado a uma grandeza que tem duas casas decimais só, eu consegui calcular uma incerteza que tem... A incerteza dela está batendo só na terceira casa decimal. Não faz sentido eu escrever isso aqui, olha só. 1,27 mais ou menos 0,009. Isso não faz sentido porque aqui eu só tenho duas casas decimais. E a incerteza só está batendo na terceira, não é coerente, né? Então, nesse caso, eu preciso de duas casas decimais. Como eu tenho duas casas decimais no período, eu preciso que a minha incerteza tenha duas casas decimais. Olhando em termos não mais de algarismos significativos, mas de casas decimais, como é que eu escrevo o meu 0,009 com duas casas decimais? Ele fica 0,01, tá? Esse 0,9 vira 10, tá? 0,010. Como eu só quero só duas casas decimais, escrever 0,010 é a mesma coisa que 0,01, tá? E aí o meu resultado fica o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. O resultado é o seguinte. O período do meu pêndulo, ele é 1,27 mais ou menos 0,01 segundos. Acabou o problema. Tudo bem, minha gente? E é isso. Vocês entenderam? Vocês fizeram alguma coisa parecida com isso aqui? Vocês acharam muito horrorizante? Será que tem alguém me ouvindo? Meu Deus. Eu entendi. Eu entendi o que eu fiz diferente. Eu fiz errado, na verdade. Mas você fez muito errado? Até derivado fiz certo. Beleza. Tá. Aí eu não coloquei um módulo.
quando coloca o módulo, você tira aquele menos. Você fez menos? Ah, você fez menos. Mas você achou um resultado muito diferente? Não, deu 0,003 aí, por isso que eu não consegui arredondar para 0,01. Olha, você deixou o 0,003? Foi. Então, Porque de qualquer forma... eu usei menos. De qualquer forma, quando você tem... O teu resultado deu 1,27, que tem duas casas decimais. Quando você acha 0,003, por mais que ele não seja maior que 5, a tentação é deixar o 0,03. Mas você tem que lembrar que dentro de laboratório a incerteza sempre aumenta, nunca diminui. Nesse caso, não teria problema você fazer o 0,003 virar 0,01. Não teria problema nenhum, você poderia. Tá? Primeira parte do dia acertei, mas a segunda parte errei feio. Acontece, minha gente. Essa questão, ela só é trabalhosa, mas ela é relativamente... Não vou dizer que é tranquila, não. Tem que tomar muito cuidado nos cálculos aqui. Se você fizer com calma e cuidado, você consegue achar o 1,27 ali, mais ou menos 0,01, e lembrar que o 0,009, ou se você tivesse 0,001, né? Fiz as contas, um cálculo lá, sei lá, um cálculo qualquer. Fiz as contas corretamente, fiz tudo direitinho, achei 0,001. Se eu precisar de dois algarismos, duas casas decimais, o meu 0,001 pode virar 0,01 sem problema, tá? Mas não se preocupem não, que tudo que eu estou falando aqui vocês vão precisar usar mais vezes e aí vocês não vão errar de novo, tá? Bom, eita, já são 9 horas. Se acontecer a mesma coisa que aconteceu na monitoria passada, essa chamada ela vai encerrar eu abri essa chamada aqui, era 8h07, então ela vai encerrar 9h07, então daqui a pouquinho, se acontecer a mesma coisa que aconteceu na semana passada, a chamada vai fechar e eu vou criar um outro link, vocês vão entrar na outra sala, tá? Mas vamos lá. O que eu queria comentar com vocês agora é sobre já tem um segundo trabalho lá para vocês fazerem, né, sobre linearização de curvas, coleta de dados e tudo mais. Lá, sua chamada termina em 10 minutos. Quer saber? Eu vou criar um outro link logo agora e aí vocês entram nesse outro link, tá? Eu juro que eu vou pagar isso aqui, gente. Iniciar uma reunião instantânea. Eu vou pedir para vocês entrarem nesse novo link, por favor. Sai, meu irmão. Ctrl C aqui. Ctrl V. Entrem lá, por favor. Deixa eu fechar minha janela aqui. Gambiarras do século XXI.
Então tá bom. Bom, vou transmitir minha tela de novo. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Então tá bom. Tá, vamos continuar aqui. Eu queria falar sobre linearização e construção de gráficos. Linearização e construção de gráficos. Quando a gente está dentro de laboratório e faz coleta de dados, constrói uma tabela, vê como é que uma grandeza se relaciona com outra, às vezes eu posso conseguir, né, se você fizer montar a tabela e fazer o gráfico, às vezes você pode conseguir uma reta, né, e aí a gente pode, a forma mais fácil da gente analisar os resultados e interpretar os dados que a gente obteve né, usando uma reta. Só que nem sempre isso acontece, né? E a gente precisa recorrer a alguns métodos aí para linearizar essa curva, né? Pode ser uma parábola, pode ser uma hipérbole, e fazer virar uma reta, tá? E aí quando você constrói a partir da tabela um gráfico, você não precisa mais da tabela. Você olha só para o gráfico e a partir do gráfico interpreta e olha para os resultados que você quer para interpretar e tirar alguma conclusão de lá, uma análise que seja. Bom, alguns exemplos de grandezas que a gente consegue ver que não é linear por exemplo, quando você está lá estudando no ensino médio o MRV, você tem uma equação de queda livre, por exemplo, que é o y, que é 1/2 de gt quadrado, né? Aí, outra equação também que a gente tem, o parâmetro, né, a variável que a gente está analisando é o tempo, e o y é função do tempo, né, o deslocamento vertical do móvel, o corpo lá que está caindo em queda livre, é claro, depende do tempo. Né, uma outra situação, a área de um círculo, de uma circunferência, né, a área de um círculo. Área de um círculo. Ele é dado por πr quadrado, né? Sendo r o raio dessa circunferência. Quando você olha para relações como essa, você vê que o parâmetro está elevado ao quadrado, e isso, se você fizer o gráfico, não vai dar uma reta, né? Vai dar uma parábola. Aqui você tem o tempo, o eixo do tempo, e aqui você tem o eixo do deslocamento vertical. Aí aqui você tem alguma coisa assim, por exemplo, sei lá. Aí aqui você tem, conforme você vai aumentando o raio, você tem uma área. E a figura dá alguma coisa assim, né? Se o raio é 0, a área dá 0, isso é um ponto. E aí, conforme você vai aumentando o raio, a área aumenta ao quadrado, né? Com o quadrado do raio. Tem uma equação que vocês devem ter visto lá no ensino médio, que é a lei de Coulomb. Vocês lembram o que diz a lei de Coulomb? Se eu tiver no vácuo, na região do vácuo, duas cargas eletrizadas, elas vão interagir entre si, e aí uma força vai exercer, uma carga vai exercer força sobre a outra, e aí pela terceira lei de Newton, você tem que essas forças elas têm mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos, né? Tem uma carga A e uma carga B. A carga A vai exercer força na B e a B vai exercer força na A com a mesma intensidade, né? E na mesma linha horizontal. Se essas duas cargas estiverem na horizontal, né? E a equação que rege essa interação entre elas, né, tem uma força aqui que a gente chama de força elétrica, que é a constante eletrostática daquela região, que no caso é o vácuo, né? Normalmente a gente estuda o vácuo, vezes Q1 sobre Q2, vezes Q2 sobre D quadrado, né? Q1 e Q2 é o módulo
Q1 e Q2 é o módulo das duas cargas, e esse D é a distância que separa essas duas cargas. Se você faz o gráfico, né, isso dá uma hipérbole equilátera. Você tem aqui a distância e aqui você tem a força em função da distância. O gráfico disso aqui é uma hipérbole equilátera, né? Então teria alguma coisa assim, mais ou menos. Aí se a distância decai, aliás, se a distância aumenta de 2 vezes, meu Deus, espera. A força elétrica é inversamente proporcional à distância, né? Porque a distância está no denominador. Se você diminui a distância da metade, a força aumenta de 4 vezes. Se você pega essa distância D e diminui de 3 vezes, a força aumenta de 9 vezes, né? E assim por diante. E essa expressão no gráfico dá uma hipérbole equilátera, né? Aí uma preocupação importante. Se eu não tiver uma relação linear, eu não vou conseguir traçar a reta que eu estou precisando. E aí, nesse caso, eu vou precisar linearizar essa curva, né? Eu posso recorrer Meu Deus do céu. Tem a escala log-log, que é a que a gente usa para... Você toma o log dos dois lados da equação e aí você constrói o gráfico. O eixo das abscissas é um logaritmo de alguma coisa lá e o eixo das ordenadas é o logaritmo dessa outra coisa. Meu Deus, cara. Tem uma outra além do log-log que é a... Cara, eu esqueci o nome, mas o eixo das abscissas é um número, não é o logaritmo desse número, e o eixo das ordenadas é especificamente o logaritmo natural, né? Cara, eu esqueci o nome real desse logaritmo, depois eu comento com vocês. Mas uma relação importante nesse caso é que se eu não tiver, eu tenho, sei lá, uma função assim, y é igual a a vezes e elevado a 1bx aqui. E essa é uma y de x, esqueci de dizer aqui, tá? É uma y que depende de x. Que eu posso escrever simplesmente como y igual a e elevado a bx, né? Se eu tomar o logaritmo natural, minha base é o número de Euler. Se eu tomar o logaritmo natural dos dois lados, eu sei que o logaritmo natural me ajuda, já que a base do logaritmo natural é simplesmente logaritmo, só que no lugar do 10 é o e. Eu posso fazer isso, né? Tomando o ln dos dois lados da equação, você tem isso aqui. Eu tenho ln de y, que é igual a ln de tudo isso, tá? O ln do lado, numa equação, é uma equação, né? Tudo que você faz do lado esquerdo, você tem que fazer do lado direito. Se eu tomei o ln do y, eu tenho que tomar o ln de tudo que está do lado esquerdo, direito, tá? Então eu tenho o ln de a e elevado a bx, tá? Aí tem uma... Gente, o ln ele é um logaritmo, só que a base é o e. Então as propriedades do logaritmo são iguaizinhas às propriedades do ln, não muda nada, tá? O ln é um logaritmo, só que especial, as propriedades são as mesmas, o que muda é a base, né? No logaritmo, se você não olha para a base lá é 10. Se a base desse logaritmo é o número e, né, que é o número de Euler, ele virou ln, tá? Só isso, mas as propriedades são as mesmas. Dito isso, eu posso dizer que o ln do produto é a soma dos ln's, né? Como eu tenho a vezes e elevado a bx, eu posso dizer que isso é ln de a mais o ln de e elevado a bx. Sim? Aí eu tenho ln de y, que é igual a ln de a mais... Aí uma coisa interessante, o logaritmo natural, a base dele é o número e. Tem uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte: quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é o expoente do logaritmando. O expoente do logaritmando aí é o bx, né? Cancela o e da base do logaritmo com o e da base do logaritmando, você fica com o bx, tá? Então isso aí é bx. Aí uma coisa interessante, eu não sei quanto que vocês lembram de funções afins lá do ensino médio, mas quando eu estou olhando, né, só uma observação aqui que eu acho que, né, vale a pena. Quando eu estou olhando para uma y igual a x mais b, isso é uma função do primeiro grau, e o resultado de uma função de primeiro grau a gente sabe que dá uma reta, né? Aí esses dois valores aqui,
considerando que o y é função de x, então eu tenho uma y que sai dos reais, chega nos reais, e o valor que eu estou associando aí é o x, né? O a, que é o termo que está multiplicando, é o número real que está multiplicando esse valor de x, ele é chamado de coeficiente linear da reta. Linear não, angular da reta, desculpa. Tá? Então meu a é o meu coeficiente angular. Ele conta pra gente matematicamente quão inclinada essa reta é. Tá? Então quanto maior o valor de a, mais inclinada é a reta. E esse meu b, ele chama de coeficiente linear. Tá? Beleza? Coeficiente linear. Ele chama coeficiente linear porque é ele que conta matematicamente pra gente onde é que esse gráfico vai tocar o eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo y. Você toca o eixo y lá, faz a tua reta e verifica o ponto onde ela cruza. Esse ponto é o termo independente da lei de formação da tua função, que é o b, tá? Que é o coeficiente linear. Tanto é que se você calcula o y de zero, né? Pega a tua y lá e olha para o ponto zero, dá justamente o b. Porque o a vezes x que você substitui por a vezes zero vai embora, fica y igual a b. Tá? Então quando x é zero, o y vale b, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. E aí, dito isso, comparando com essa equação aqui, né, comparando com essa, você tem a linha de y, que é igual a linha de a mais b vezes x. Coloca isso faz o gráfico, né, dessa função, você tem alguma coisa assim. Vou escrever aqui. Essa é x. Não, já troquei os parâmetros, eu não posso chamar isso aqui de x. Na verdade posso sim, porque o x só tem o b do lado dele, né? Então o eixo x não muda, continua x. Mas agora você olha para o lado esquerdo, a tua função está dentro de um logaritmo, tá? Como eu quero escrever isso como numa certa escala, uma das duas mais conhecidas escalas logarítmicas, o x, eu não tomei o logaritmo dele, né? Então ele continua sendo x. Só que o y ele está dentro de um logaritmo. Então, se o eixo das abscissas continua sendo x, o eixo das ordenadas vira o ln de x. Tá? Então, ao invés de eu ter um y, o eixo das ordenadas vira ln de y. Tá? Falei ln de x é ln de y. E aí, ao invés de você ter só o y, né? Você está olhando aí o ln de y. E para cada valor de x, você tem um valor como resultado do ln de y, e não só de y. Aí, isso dá uma reta. Tá? Porque agora a tua função é o ln de y, o teu termo independente é o ln de a, tá? O a era uma constante lá na minha função inicial, né? Que eu precisei linearizar. Se o a é uma constante, o ln de a também é uma constante. E o b era uma constante, só que eu estou multiplicando com x, que é a minha variável. Então, quando eu faço a reta, o b é o meu coeficiente linear, meu coeficiente angular, né? Porque é ele que vai contar pra gente quão inclinada essa reta é. E o ln de a continua sendo meu termo independente, então ele continua sendo o número onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Tá? E aí, se eu faço o gráfico, dá uma coisa assim, por exemplo. Se eu admitir que em certas condições esse gráfico está crescendo, e a equação desse gráfico é ln de y, que é igual a ln de a mais bx. Se fosse ln de y igual a ln de a menos bx, seria uma reta decrescente. Tá? Com isso, se eu quero analisar a inclinação dessa reta com relação à horizontal, você tem aqui, vou considerar um ângulo θ com a horizontal, tá? De forma que, quem é o meu coeficiente angular daqui dessa minha equação? É o b, né? É ele que está multiplicando o x aí, então ele é o meu coeficiente angular. Esse b, ele é nada mais, nada menos do que a tangente do ângulo de inclinação da minha reta com relação à horizontal. Tá? É isso. Porque é ele que conta pra gente a taxa de variação dessa minha reta. E quem é o termo independente? O termo independente é o ln de a. Tá? Então, quando você faz o ln de a, que é o meu coeficiente linear, ele está bem aqui, é esse ponto aqui. Quando x é zero, a minha ln de y é igual a ln de a. Tá? Então, isso aqui é simplesmente ln de a. Tá? E vocês concordam que se o ln de y é igual a ln de a, y é igual a a, né? Porque os dois logaritmos cancelam, e aí fica y igual a a. Tá? Então, nesse caso, faz sentido que no eixo das abscissas eu estou olhando para
o logaritmo de alguma coisa, e aí quando eu olho para um ponto que pertence a essa reta, que no caso é o eixo das ordenadas, eu estou pegando Ln de um número. Então o Ln de um número com relação a uma escala que está medida em logaritmo é o próprio número. Faz sentido isso, minha gente? Eu espero que esteja fazendo sentido na cabeça de vocês. Bom, uma outra forma de linearizar uma função é olhando... Eu vou chamar isso aqui de, sei lá, caso 1. Porque tem o caso 2, que é quando os dois são elevados, eu preciso tomar o logaritmo dos dois. E eu quero ver como é que é isso. Caso 1. Vamos ver como é que é o caso 2. Se eu não me engano, especialmente caso 2, vocês vão ter que usar na próxima tarefinha de vocês, tá? É quando eu tenho uma função assim, y é igual a, sei lá, x elevado a n. Um ax elevado a n. Tá, pronto. Quando eu pego y igual a vezes x elevado a n... Pera, eu repeti a função? Não. Não, repeti não. O meu x agora é uma base, o meu a é um número real, b é um número real, tá? Eu posso dizer que esqueci de colocar, né? Mas eu posso ter uma constante aí do lado, que é o nosso termo independente, mais um número b aqui, tá? Como é que eu posso linearizar isso aí? Se o n for 2, 3, 4, isso não vai dar uma reta. E aí, para interpretar melhor o meu resultado, eu preciso que isso dê uma reta. Agora eu vou tomar não o ln, mas o logaritmo dos dois, tá? Aí, bom, vamos lá. Aqui eu tenho ln de... Acabei de falar que estou fazendo ln. É log, tá? Aqui é o log de y. O log do lado esquerdo é igual ao log do lado direito. Então, aqui eu tenho log de ax elevado a n mais b. Tá? Aí, isso me dá o log de y, que é igual... Cara, o log da soma não é soma do log. Quer saber? Eu vou tirar esse porque o log da soma não tem uma propriedade que diz o que eu faço com isso, né? Então eu deixo isso aí mesmo. Aí o b eu desprezo por enquanto. E aí eu fico com isso aqui, tá? Log de y é igual ao log de a elevado a x. Log de a vezes x elevado a n, tá? Falei errado. Log de ax elevado a n. E aí de novo, né? Isso aqui é o log de a mais o log de x elevado a n. O log tem uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: o log da potência é igual ao... Essa potência ela vai para frente do logaritmo, né? Log de x elevado a n é n vezes log de x, né? Então eu estou dizendo para você que o log... Meu Deus, meu log está muito feio. Sai. Estou dizendo para você o seguinte: o log de y é simplesmente log de a mais n vezes o log de x. Opa, olha só o que eu tenho agora. A minha função está dentro de um logaritmo e a minha variável está dentro de um logaritmo. O resultado disso é que quando eu fizer o gráfico, vai estar o eixo das abscissas em escala logarítmica e o eixo das ordenadas vai estar em escala logarítmica, tá? Vai ter log do x e o log do y. Isso é o que a gente chama de log-log, tá? Escala log-log. Quando eu faço o gráfico, bom, linearizei e cheguei nisso aí que vocês estão vendo, né? Então, quando eu fizer o gráfico, vai dar alguma coisa assim. Você tem, agora, meu x está dentro de um log, então isso aqui vai ser log de x. Deixa eu apagar isso aqui. Log de x. E o y também está dentro do log, então o eixo das ordenadas vai ser o log de y, tá?
E aí quando você faz, a tua variável é o log de x. O teu n, vocês concordam que o n é o coeficiente angular da reta? Porque o log de x ele já é o eixo das abscissas, então o número que multiplica o log de x é o coeficiente angular da reta. E o termo independente é o log de a, tá? Espero que vocês estejam enxergando isso. Esse é meu termo independente, o log de x. O n é o meu coeficiente angular dessa minha nova reta. E o meu log de a, ele é o coeficiente linear, tá? E essa aqui é a minha função. O log de y é uma função e eu escrevi o eixo das ordenadas em escala logarítmica. E aí o resultado é uma reta... Aqui eu tenho sinal de mais, vou considerar que é uma reta crescente e tudo mais, tá certo? Aí se eu olho para a inclinação dessa reta... Tá? A inclinação dessa reta com relação à horizontal, vou chamar isso aqui de delta. O delta, vocês conseguem enxergar que esse n é a tangente de delta? Tá, então meu n aqui é nada mais e nada menos que a tangente de delta. Tá certo? E... aí você lembra, o coeficiente linear é o termo que conta pra gente onde é que o gráfico toca o eixo das ordenadas. Como aí eu tenho log de a, então esse ponto em especial aqui, quando o log de x é 0, o log de y é o log de a. Tá, então isso aqui é o log de a. Tudo bem? Por que tudo isso é importante pra gente? Eu não sei se vocês chegaram a ver a segunda atividade de vocês, mas o que vocês vão fazer é assistir um videozinho lá, que é o experimento da massa mola. Tá? Então vocês vão estudar lead hook, tá? Vocês vão estudar lead hook e coletar, a partir daqueles dados, vocês vão coletar dados e a partir dos dados vocês vão montar o gráfico. Tá? Vocês lembram como é que é a lead hook? Vou só fazer... vou dar uma pincelada aqui sobre a lead hook. Opa. Lead hook. Bom, a situação que a gente costumeiramente toma é que eu tenho aqui uma mola com um comprimento inicial L0. Vou chamar de L0, vai. Aqui eu tenho um comprimento inicial L0. E eu sei que essa mola ela tem uma certa constante elástica, né? Toda mola ela é dotada de uma constante elástica, tá certo? E esse é o comprimento inicial dela. Ela não está nem alongada nem comprimida. O que acontece é que eu começo a colocar massinhas nessa mola, né? Ou seja, eu começo a sujeitar essa mola a um certo peso orientado para o centro da Terra. E aí eu coloco um bloquinho nessa mola, ela vai alongar, concorda? Aí ela vai estar assim, mais ou menos. Ela vai estar alongada de um comprimento L, tá? O comprimento inicial dela era L0 e aí o comprimento agora dela é L, tá? O comprimento dela é L e eu tenho um bloco preso um bloco de massa M aqui, tá? Aliás, deixa eu tirar esse. Ótimo. E aí agora, para encerrar essa nossa monitoria, eu vou explicar o que vocês vão fazer no segundo trabalhinho de vocês lá. Vale 5, se eu não me engano, esse trabalho. Gente, responde uma coisa para mim. O comprimento inicial dessa mola era L0. Né? O comprimento inicial dessa mola era L0. Coloquei uma massinha lá, ela comprimiu. O novo comprimento dela é L. Qual foi a elongação dessa mola? Você consegue me dizer? X é igual a quanto? É L menos L0. L menos L0. Tá, peraí. Agora eu tô com uma dúvida. Fala, pode falar. Eu vi uma colega que ela já tinha começado e ela falou que a gente tinha que fazer a equação da reta. E aí, sim, eu vou ter que fazer a equação da reta baseada no L e L0?
O L menos L0 vai ajudar a calcular, a chegar na equação da reta. Eu vou explicar para vocês como é que é isso, tá? Mas é que o que complica entre aspas, né? No vídeo que vocês vão assistir para coletar os dados, é que você vai coletando massinhas e você vai tendo lá distensões da mola, né? Para cada massinha que você coloca, você descobre um novo x. E aí, para cada x que você tem que descobrir, você usa o L menos L0, tá? Porque ela vai distendendo lá e o vídeo vai mostrando a posição inicial da massa e a posição final, né? Antes de colocar a massinha e depois de colocar a massinha. E você vai descobrindo vários valores de x e aí você tem que sempre ficar fazendo L menos L0. Sempre. Tá? Aí uma coisa importante. Nem sei que cor usar mais. Essa aqui vai. Uma coisa importante. Nessa massa tem duas forças atuando aí, não é? Força peso para baixo, que a gente calcula mg, e a força elástica para cima. Porque numa mola, né, que a gente calcula kx. Essa é a lei de Hooke, inclusive. A força elástica é simplesmente k vezes x. Uma mola, né, conforme você vai aplicando uma força sobre ela a fim de distender essa mola, ela reage com uma força elástica para o outro lado, né? E se você comprime essa mola, você aplica uma força, melhor dizendo, né? Você aplica uma força a fim de comprimir essa mola, ela reage para o outro lado também. Ela sempre vai reagir no sentido oposto, tá? Sempre vai reagir. Vocês já devem ter visto a lei de Hooke escrita nesse formato, né? A força elástica é menos k vezes x. Esse menos é para indicar que ela sempre vai reagir para o sentido oposto da força que você está aplicando, tá? Mas ela não faz muito... O sinal de menos é só para isso. Você pode usar perfeitamente kx, por exemplo. Tá? Bom, se você tem aí duas forças atuando nesses blocos que você vai adicionando lá, sempre mg para baixo e kx para cima, sendo x o L menos L0 aí, como é que é a força resultante, né? E aí você sempre lembra, quando você coloca uma massinha, você espera a massa descer de forma que ela vai estar ali em repouso. E aí, usando a primeira lei de Newton, se um corpo lá está em repouso, isso significa que a somatória das forças externas que agem nesse bloco é zero, né? Ou seja, da primeira lei de Newton, nesse experimento vocês vão ter que fazer um relatório e aí vocês vão ter que argumentar tudo isso, tá? Que eu estou escrevendo aqui. Da primeira lei de Newton, a somatória das forças externas que agem nesse bloquinho tem que dar zero. Quem é, né, a somatória das forças externas? Tem duas forças atuando aí, não tem? mg para baixo e kx para cima. Quando eu for escrever isso, a somatória de mg vetorial mais kx vetorial tem que dar zero. Vocês devem ter feito álgebra linear, né? Quando é que dois vetores dão zero? E aí, fisicamente sabendo que esses dois vetores, o mg para baixo e o kx para cima, eles são iguais, né? Ou seja, eles têm o mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Aí, vocês fizeram álgebra linear, devem ter visto lá que isso só é possível se esses dois vetores têm módulos iguais, né? Então, a somatória de dois vetores com módulos iguais na mesma direção, porém em sentidos opostos, dá zero. Então, como é que a gente interpreta isso aqui? O mg tem que ser igual ao kx, tá? Eu vou escrever aqui do lado. O mg tem que ser k vezes x. Isso vai dar para você um gráfico assim. Meu Deus! Para cada valor de x eu tenho uma força F. Como é a equação da lei de... Eu não escrevi a equação da lei de Hooke. Escrevi aqui, vai. A força elástica que atua no bloco é menos k vezes x. E aí eu vou precisar dessa informação lá no gráfico, tá? Vou escrever ela aqui de novo. A
força elástica é simplesmente K vezes X. Você vai coletando as informações lá, tá? No vídeo você vai ter vários dados e aí você vai precisar montar uma tabela. Que tabela que é essa? Para cada valor da elongação, eu tenho uma força, tá? Uma força que depende dessa elongação, tá? Aí, você encontra o primeiro valor lá, anota. Encontra o segundo valor, anota. Encontra o terceiro valor, anota. Encontra o quarto valor, anota. Encontra o quinto valor, anota. E aí você vê qual que é a distensão, e aí você vai calculando a força que age nesse... Força-peso, né? Que age nesse bloco. Concorda? Você sabe a aceleração da gravidade, né? Tá lá no roteiro de vocês, 9,8 mais ou menos 0,2 metros por segundo quadrado. E você sabe a massa. Você sabe que força-peso é calculada por massa vezes gravidade. Fazendo o produto e propagando as incertezas devidamente, é claro, você encontra a força para baixo, né? Força-peso para baixo. Se da primeira lei de Newton essas forças são iguais, se você encontra força-peso, você encontra força elástica. Para cada valor de x, você tem uma y, tá? Que no caso é a força elástica. Ou seja, para cada valor da massinha que você coloca lá, você encontra um valor para F. Isso vai te dar uma reta assim. Tá? Duas coisas importantes. A equação dessa reta é a força elástica, tá? É a equação da força elástica. Então você tem o F igual a Kx aqui. Para cada valor de x, você tem uma força F, porque comparando a força-peso e da primeira lei de Newton, você sabe que força-peso é igual a força elástica naquele instante lá. Duas coisas importantes, gente. Você pode pegar... Já estou encerrando, prometo. Você pode pegar dois pontos quaisquer dessa curva, né? Se eu pegar aqui um x1, eu tenho aí esse x1 associado a uma força F1. Se eu tenho aqui um x2, eu tenho aí esse x2 associado a uma força F2, né? Aí eu quero analisar o coeficiente... Quero analisar o ângulo de inclinação dessa reta. Aí eu sei que ela é inclinada de alfa, com a horizontal, né? Faz a tangente de alfa. O que é tangente de alfa? Vocês concordam que é cateto oposto dividido por cateto adjacente? Cateto oposto por cateto adjacente. Aí você considera esse triângulo retângulo bem aqui. Assim, né? Quem é o cateto oposto a alfa? É esse pedaço aqui. Só que esse pedaço vale F2 menos F1, concorda? Quem é o cateto adjacente a alfa? É esse pedaço aqui. Só que esse pedaço vale x2 menos x1, sim? Aí você tem cateto oposto F2 menos F1. Sobre cateto adjacente, o cateto adjacente é x2 menos x1. A tangente de alfa, F2 menos F1 eu posso interpretar como F. X2 menos X1 eu posso interpretar como X, tá? O que é F sobre X? Aí você olha para a lei de Hooke aqui. A força elástica aqui é K vezes X. Pega o X e passa para o outro lado dividindo. Você tem que a força sobre X é igual a K. Aqui você tem F sobre X, que é K. Aqui você tem F sobre X, que dá a tangente de alfa. Qual é a conclusão? A tangente de alfa é K. Quem é K? A constante elástica da mola. Esse é o objetivo do trabalho de vocês, tá? A partir da coleta de dados, vocês vão montar uma tabela. A partir da tabela, vocês vão montar o gráfico. Vocês vão usar um programa gráfico para isso. E a partir do programa gráfico, vocês vão extrair a equação da reta lá que vocês vão obter, e aí vocês vão olhar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. O linear vocês não vão usar tanto não, vocês vão olhar para o coeficiente angular, né, que é o termo que acompanha a variável, e vão atribuir o significado para ele. Tá? É isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês. É claro que propagando devidamente as incertezas de vocês. Lembra que cada massa está associada a uma incerteza de 0,1 gramas. E outro cuidado com isso, gente, a massa de vocês está dada em gramas lá no vídeo, então cuidado, a massa tem que estar em quilogramas, tá? Para poder a força dar em Newton e a constante dar o Newton por metro lá, tá certo? Coletem os dados de vocês, montem a tabela, a partir da tabela joguem os dados no programa que o professor passou na aula. Com isso vocês vão conseguir uma reta lá. Olhem, façam a regressão linear e vejam lá a equação da reta e interpretem o coeficiente angular
da reta de vocês e atribuam um significado, uma interpretação física ao coeficiente angular dessa reta, tá? Que já está escrito aqui. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Tá. Já, minha gente, eu vou subir esse PDF aqui que eu fiz, né, pra gente. Beleza. Eu vou já subir o PDF, o vídeo, ele demora pouquinho pra subir, então já eu mando o link pra vocês, junto com a presença de hoje. Tá? Essa presença eu faço se... É muito difícil, mas também a disciplina de vocês ela é laboratório e teoria juntos. Então, se alguém de vocês chegar no final do período e estiver na Pindaíba, essas presenças servem para ajudar a... Eu vou lá e advogo a favor de vocês, né? Tipo isso, no final do período, tá? Bom, eu vou encerrar a transmissão aqui. Vou encerrar no OBS primeiro, tá? Então, para quem está assistindo a gravação, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ao longo da semana, a gente vai conversando. Vocês têm 2 semanas para fazer essa atividade, por favor não deixem para cima da hora, igual na primeira, tá? E, bom, é isso. Qualquer coisa, pode chamar lá no grupo, mandar mensagem no privado que eu respondo quando possível, tá? Então, boa noite aí para vocês e até logo.